Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então, é muito bom ter você aqui com a gente nessa nossa partilha da Palavra de Deus, nessa sexta-feira. Então, já a última sexta, antes da Sexta-feira Santa, é um tempo muito bom e favorável, né, para nós. Hoje, a primeira leitura do livro do profeta Jeremias. É bom a gente entender e recordar também um pouco da vida de Jeremias, né? Jeremias foi um grande profeta que fez muito bem para o povo, exortando e orientando o povo para se libertar e se livrar de muitos males. Porém, Jeremias não foi muito bem aceito porque a verdade incomodava. E aí ele não foi bem aceito. E aí, Jeremias abre precedente para a gente pensar em algumas coisas do tempo de hoje. Hoje, nós estamos vivendo uma inversão na sociedade. Porque fazer o bem está se tornando errado. Fazer o bem está se tornando fora de moda. Fazer o bem está se tornando fora de costume, né? Quando nós éramos mais novos, pelo menos eu, a gente foi educado e ensinado que a gente deveria dar o lugar para o mais velho na condução, não deveria pegar o que não é nosso. Se houvesse alguma coisa que acontecesse, nós deveríamos pedir desculpa. A gente, para chegar no lugar, pede com licença. Mas hoje essas coisas estão fora de moda, ultrapassadas. Ninguém mais faz isso. Porque fazer o certo está se tornando fora do comum. Hoje o certo é fazer o errado. Hoje o certo é fazer o que dá vontade. Hoje o certo é fazer o que eu quero, porque eu sou livre. Em nome de uma falsa liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Inclusive, ficar, fazer e permanecer no erro. Inclusive, deixar de fazer o bem. Tem se tornado certo. Então, hoje se torna notícia e as pessoas ficam perplexas quando alguém faz aquilo que é certo. Por exemplo, alguém achou um dinheiro na rua e devolveu para alguém. Meu Deus, isso é o certo, não é seu, tem que devolver. Mas hoje a gente está se acostumando a ter que enaltecer alguém que está fazendo uma coisa certa. Porque é tão incomum fazer o certo que isso está se tornando, sabe? Então a gente fica perplexo quando alguém ainda faz o bem, quando alguém ainda faz alguma coisa boa. Porque hoje as pessoas não estão mais se dedicando e gastando tempo com isso. E Jeremias era esse cara que fazia coisas boas para as pessoas. Mas como o que ele fazia não agradava, porque as pessoas não queriam ouvir a verdade, as pessoas não queriam aceitar a verdade que ele dizia, as pessoas não queriam se converter e mudar, então eles tramavam contra ele. Então Jeremias descobriu que estava todo mundo tentando tramar contra ele, tentando denunciar ele, criar armadilhas para pegar ele no Marapuca. E aí ele vai ver que até os próprios amigos dele espreitavam ele para poder, quando ele errasse, poder dizer, tá vendo? Nós já sabíamos, querendo apanhar ele em algum erro. Isso também é na nossa vida. Quantas vezes pessoas ficam só esperando a gente errar para poder dizer, tá vendo? Eu sabia que era fogo de palha, eu sabia que não era nada disso. Mas isso não pode, nada disso, essa normatização da sociedade para o mal, as pessoas não quererem escutar a palavra boa que nós falamos ou não querer acolher o bem que fazemos, as pessoas estarem esperando a nossa queda, nada disso pode nos impedir de deixar de fazer o bem. Nada disso pode nos impedir de fazer o bem, perdão. Nada disso pode nos fazer deixar de realizar as obras boas de Deus nesse mundo. Porque imagina, se eu fosse depender da opinião de alguém, de aplauso, de confirmação, eu nem seria padre. Porque quantas pessoas duvidaram da minha vocação, na minha paróquia de origem mesmo. Eu já falei isso algumas vezes, que na minha paróquia de origem nós éramos dois amigos, eu e o Dudu. E todo mundo achava que o Dudu ia ser padre, porque o Dudu era mais certinho, mais piedoso, E eu sempre fui doidão, assim, né? Zoava todo mundo, mexia com as velhas, perturbava a vida de todo mundo. Então eu não tinha padrão
Eu não era padrão para ser padre, entendeu? Então, se eu fosse ficar esperando alguém me confirmar que eu seria padre, talvez eu não seria. Mas eu escutei a voz de Deus e segui o que Deus me mandou fazer. Ponto. Assim tem que ser na nossa vida. Se Deus nos chama à santidade, à luta, ao sacrifício, ao amor, que amor é sacrificar-se pelo outro. Se Deus nos chama a amar, que é sacrificar a nossa vida pelo outro, nós não podemos deixar de fazer. Independente se vamos ser reconhecidos, agradecidos ou incentivados. Eu não preciso de incentivo, até porque Jeremias também vai dizer isso. Todo mundo estava me criticando. Todo mundo estava esperando eu errar. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Então, se nós temos a Deus, pouco importa se você está sendo confirmado, aplaudido, bem recebido. O Senhor está ao meu lado. E Ele vai dar tudo aquilo que é necessário para que eu possa continuar caminhando. Ele vai me dar força, o sustento, enxugar as minhas lágrimas, vai me conduzir para o caminho certo, porque Ele é o meu Senhor. E o Senhor dos Exércitos, aí nós vamos ver que Jeremias também, mesmo diante de tudo isso, o Senhor está ao lado dele, mas ele reconhece que o Senhor, ele prova os homens justos. Então, muitas vezes, diante daquilo que fazemos de bem, a gente vai achar assim, poxa, mas eu estou fazendo tanta coisa para Deus, mas estou com tanta dificuldade, tanta provação, porque Deus prova os homens justos. Ele prova os homens justos e vê o sentimento do coração. Por que ele prova os homens justos? Porque ele quer, de alguma forma, verificar se nós estamos com ele, de fato, pelo que ele é, ou porque ele faz, ou pelo que ele faz. Porque às vezes a gente está na caminhada e Deus vai fazendo tantas coisas boas na nossa vida e a gente vai se acostumando com as coisas boas de Deus. E quer estar com Deus porque ele faz coisas boas. Só que quando ele permite a prova, aí a gente tem motivos para ir embora, a gente tem motivos para desistir, motivos para desanimar. Mas se a gente fica, isso é uma prova de que a gente não está só pelo Deus que faz, mas a gente está por aquilo que Deus é. Porque a gente já entendeu que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o amparo e o sustento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É um matrimônio espiritual, né? Somos almas esposas. Então é como um matrimônio espiritual. Estar com Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quando tudo estiver dando certo, quando tudo estiver dando errado. Quando eu estou feliz, quando eu não estou. Quando eu estou agradado, quando eu não estou. Quando eu entendo, quando eu não entendo. Quando é do meu jeito e quando não é. Porque às vezes Deus permite que as coisas sejam do nosso jeito, né? Mas muitas vezes Ele faz de um jeito totalmente diferente. Para saber se a gente está com Ele pelo que Ele faz ou se a gente está com Ele por aquilo que Ele é na nossa vida. Porque Deus é. Ele vai dizer até nesses dias, acho que foi ontem, uma das críticas lá, e um dos problemas dele quererem apedrejar ele ontem no Evangelho era porque ele disse: eu sou aquele que é. Então, ou seja, eu sou aquele que é na sua vida, eu sou aquele que é na sua dificuldade, eu sou aquele que é na sua tribulação. Esse é o nosso Deus, com seu jeitinho maneiro de ser e de agir na nossa vida. E aí Jeremias vai dar um grande testemunho. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre das mãos dos maus. Então, ou seja, Ele permite a tribulação e a dificuldade, mas Ele nos salva no tempo propício. Então, a salvação de Deus é motivo de louvor e de glória para cada um de nós. Nós temos que louvar a Deus porque Ele é nosso Deus e Ele sempre nos salva. Ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus da retidão. Ele é o Deus que conduz para a vida eterna. E aí o Salmo responsorial vai dizer que o Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Então, ou seja, nós temos que buscar o Senhor diante de todas as realidades da nossa vida, buscar o Senhor em tudo que passamos, vivemos, em tudo que fazemos, em tudo que realizamos. Temos que buscar o Senhor. E como nós vamos manifestar essa busca? Muitas vezes é no louvor. No louvor mas eu não tenho motivos para louvar. Mas eu louvo a Deus por aquilo que Ele é, louvo a Deus por aquilo que Ele faz, louvo a Deus por aquilo que Ele está realizando, louvo a Deus pelas suas obras, louvo a Deus pelas maravilhas que Ele tem realizado e operado em cada um de nós. Então o louvor também é o itinerário da salvação para cada um de nós. O louvor é o itinerário do reconhecimento de quem é Deus. Porque eu não tenho motivos para louvar, porque está dando tudo errado. Eu estou doente, estou sem dinheiro, estou desempregado, estou triste, estou inquieto, estou ansioso, estou depressivo. Mas eu louvo a Deus porque Ele é o Deus que está acima da depressão, da tristeza, da inquietação, da ansiedade. Então eu louvo a Deus não pelo que Ele está fazendo na minha vida ou deixando de fazer, mas eu louvo a Deus por quem Ele é na minha vida.
porque Ele é o meu Deus, porque Ele me ampara e permanece ao meu lado. E aí o Evangelho vai dizer que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Eles queriam apedrejar Jesus porque eles não entendiam Jesus. Então é muito mais fácil. Aquilo que eu não entendo é mais fácil dar fim. Aquilo que eu não entendo é muito mais fácil eu acabar. Assim, por isso que está acontecendo nas nossas famílias. Eu tenho uma dificuldade em casa, é melhor eu sair de casa. Minha vida está muito difícil, é melhor eu me matar. O meu trabalho está muito difícil, é melhor eu abandonar. A faculdade está me dando problema, é melhor eu abandonar. A gente está igual os judeus aqui, que diante de uma dificuldade, diante daquilo que eles não entendiam, porque eles não estavam entendendo o que Jesus falava. Jesus fazia boas obras. Jesus era o cumprimento das promessas da Sagrada Escritura. Mas como Jesus não era padrão, como Jesus não era do padrão que eles estabeleceram, como Jesus não era do grupo deles, então não podia ser Jesus. E aí eles queriam apedrejar para acabar com o problema. Então o apedrejamento era acabar com o problema. E muitas vezes na nossa vida, a gente quer só acabar com problemas. Não queremos enfrentar, não queremos buscar entender, não queremos passar por ele, só queremos acabar. Igual o meme, acaba, pelo amor de Deus. A gente só quer acabar com os problemas da nossa vida. Tudo isso é medo de enfrentar. Tudo isso é coração fechado. Tudo isso é falta de abertura a Deus. Tudo isso é falta até mesmo de fé. De entender de perceber que aquilo que eu não estou entendendo agora, eu posso viver e atravessar com Deus. E talvez lá na frente Ele vai me ensinar algo. Talvez lá na frente Ele vai me fazer aprender alguma coisa. Então a vida não é feita só de acabar com problemas, mas a vida é feita de enfrentar os problemas, de atravessar as dificuldades com Deus, para que lá na frente a gente cresça e amadureça, né? O fruto ele precisa amadurecer, senão ele fica verde e encruado. Então a gente precisa amadurecer também em Deus. E amadurecer muitas vezes é enfrentar problemas, é enfrentar lutas e passar pelas dificuldades. E, por fim, nós vamos ver que os judeus não acreditaram em Jesus, porque eles eram muito estudiosos, entendidos, muito esquematizados. Tudo para eles precisava estar dentro daquela caixinha. Se não se encaixasse no que eles estabeleceram, eles não queriam. Mas vai ver que o povo se aproxima de Jesus no final do Evangelho para dizer: João não fez sinais, mas os sinais que você faz mostram que verdadeiramente você é o Messias, você é o cumprimento da promessa. Porque aquelas pessoas não tinham tanto estudo, não tinham tanto entendimento, então estavam mais abertas. Queridos, tomemos cuidado para que às vezes o estudo, o entendimento, a inteligência que temos não nos feche para Deus. A inteligência ela deve servir para abrir o meu coração, não para me fechar. Eu não posso ter inteligência por ela mesma, mas eu tenho que associar a inteligência com a fé, a inteligência com a experiência, a inteligência com uma vivência, para que eu viva uma vida verdadeira com Deus. Senão eu fico só na inteligência, só naquilo que está no livro, só naquilo que está escrito, só naquilo que eu entendo. E tem uma encíclica do Papa João Paulo. Agora eu estou na dúvida se João Paulo II Bento XVI. Eu não sei. Depois a gente vê. Depois eu vou botar na legenda, que eu vou confirmar depois do vídeo. Mas um dos dois escreveu, acho que é Bento. Agora eu estou na dúvida. Fides et Ratio, que fala que nós precisamos de duas asas, que é a razão, que é a inteligência, mas também a fé. Sem as duas asas, um pássaro não consegue alçar um livre voo. E esses homens no Evangelho, eles só queriam usar uma asa. Então estavam meio que capenga. Então nós precisamos usar sim a nossa inteligência, precisamos conhecer, nos aprofundar, mas também não fechar os olhos para a fé, porque a fé é também aceitar e acolher aquilo que eu não entendo, aceitar e acolher aquilo que vai além dos meus olhos. Então nós não podemos ficar só com uma asinha, não. Temos que deixar o Senhor nos conduzir pela inteligência que Ele nos deu e pela fé que Ele também nos deu, porque todo batizado é semeado com a fé. Então vivamos, da inteligência, mas também da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.